Gravação iniciada. Hoje é dia 27 de setembro de 2022. Declaro aberta a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Bom dia a todos, desejo uma boa sessão. E hoje, na composição da Câmara, nós temos o Dr. Douglas Kuchiyama, que é o vice-presidente da Câmara. Temos também o Dr. Flávio Arantes, e também hoje o Dr. Henrique Lima Leite, em substituição a Maria Alice Formigoni. Seja bem-vindo, Dr. Henrique, e também pela representação fiscal, Pedro Abraão. Nós temos hoje uma sustentação oral, uma inscrição pelo contribuinte Térreos Açúcar e Energia Brasil S.A., pelo contribuinte, a advogada Isabela de Magalhães Castro Pacífico irá fazer a sustentação oral. Eu sou o relator, então nós vamos iniciar o processo pela inscrição de sustentação oral, como é a praxe aqui da nossa Câmara. Eu vou, então, passar para a apresentação do processo, um breve resumo. São 4 acusações. O item 1 tem como objeto a infração de crédito indevido pela aquisição de bens alheios à atividade do estabelecimento, em infração ao artigo 66, inciso 1 do RICMS, combinado com o artigo 20 da Lei Complementar 87. O item 2 do AIN é de crédito indevido pela entrada de material de uso e consumo quando da aquisição de partes e peças em separado do maquinário principal ou substituição às anteriormente existentes, com infração ao artigo 66, inciso 5º do RICMS. O item 3 do AIN refere-se a crédito indevido extemporâneo de ressarcimento de ICMS-ST lançados em conta gráfica na GIA, sem amparo na legislação do ICMS em infração aos artigos 87 e 272 do RICMS. E, finalmente, em relação ao item 4 da acusação fiscal, é por falta de estorno de crédito de ICMS decorrente de aquisição de mercadoria, ou seja, óleo, diesel, combustível, para fins de industrialização que vier a ser consumido no próprio estabelecimento em atividades alheias à produção, em infração ao artigo 67.5 do RICMS. A decisão de primeira instância manteve os itens 1, 2 e 3 do AIN, tendo em vista que as provas dos autos e as circunstâncias do caso configuram as infrações que eu acabei de relatar, mas, no entanto, cancelou o item 4 do AIN, entendendo que restou provado que o óleo diesel foi destinado às atividades da empresa. Houve recurso por parte do contribuinte, né, em relação aos itens 1, 2 e 3, entendendo que a decisão de primeira instância deve ser reformada, tendo em vista todos os elementos e principalmente o laudo técnico que comprova que as atividades da empresa permitem o crédito, né, em especial aqui o ressarcimento. Também o item 4, em relação ao item 4, houve recurso de ofício, onde a representação fiscal, a Fazenda do Estado, pleiteia o restabelecimento da acusação fiscal, uma vez que não houve glosa de créditos de óleo diesel destinados às atividades essenciais da empresa, mas sim outros tipos de crédito. Então, esse é um brevíssimo relatório. Eu passo, então, a palavra à doutora Isabela Pacífico para que apresente a sua sustentação oral pelo prazo de 15 minutos. Doutora Isabela, com a palavra. Muito bom dia, ilustríssimo relator e presidente dessa colina Câmara. Vou ser bem breve aqui nas minhas razões da minha sustentação oral. Como já bem relatado, o auto trata de 4 infrações, sendo que o item 4 restou cancelado, né, em primeira instância. E discute-se aqui, então, o recurso ordinário interposto pelo contribuinte e o recurso de ofício da Fazenda.
Em sede de preliminar, foram arguidos 2 pontos. Primeiro, a nulidade da autuação por ausência de termos circunstanciados de trabalho fiscal, na medida em que há apenas notas explicativas apresentadas pela fiscalização, e foi bastante difícil para o contribuinte compreender de forma exata os motivos e o que exatamente se tratava a autuação. Então, sim, foi possível apresentar uma defesa, mas, no entendimento do contribuinte, a infração é nula porque houve, de fato, um cerceamento do seu direito de defesa, por não haver uma explicação detalhada do que teria ensejado a infração e por não haver um termo circunstanciado adequado. E também traz-se o argumento de decadência com relação, considerando que o auto foi lavrado somente em 2021, então há um argumento de decadência com relação ao período anterior até março de 2016. Agora, com relação ao mérito, os itens 1 e 2 já muito bem relatados, que tratam de glosa de crédito oriundos da aquisição de bens, partes e peças, né, pelo contribuinte, e que a fiscalização entendeu, sem trazer qualquer prova nesses autos, que seriam supostamente alheios atividades de estabelecimento ou que teriam natureza de material de uso em consumo, mostrou-se que, na verdade, a fiscalização partiu de uma premissa equivocada com relação ao item 2, né, que essas partes e peças teriam sido adquiridas em substituição às peças anteriormente existentes. Mas o que se demonstrou, extraindo-se da decisão normativa CAT número 1 de 2001, que somente há uma vedação de creditamento com relação às partes e peças adquiridas separadamente para fins de manutenção, reparo e conserto, e não contabilizadas no ativo imobilizado das máquinas e equipamentos. Então, no caso, as partes e peças adquiridas pela empresa, né, que são empregadas diretamente na consecução das suas atividades e devidamente contabilizadas no ativo imobilizado, entende-se como correto o creditamento realizado. Inclusive, foi juntado no processo um parecer técnico contratado pela recorrente para demonstrar a clareza, né, a aplicação desses equipamentos na consecução do seu processo de produção agrícola da cana-de-açúcar. Então, esse parecer, ele atestou que todos os itens, tanto do item 1 como do item 2, eles estão diretamente atribuídos aos centros de custos, os centros de custo da recorrente, que são responsáveis pela geração e distribuição de energia, como, por exemplo, os painéis, pela geração e distribuição de vapor, que são as chaminés. Então, eles correspondem a bens necessários que são claramente imprescindíveis para o processo produtivo da contribuinte. Então, entende-se com relação ao item 1 e 2, deve ser reconhecido o direito ao acreditamento e, portanto, cancelados esses itens por essa colém da Câmara. E com relação ao item 3, que trata do estorno de ICMS-ST, também se demonstrou que esse estorno foi corretamente realizado porque houve, na verdade, uma quebra da cadeia da substituição tributária, quando a recorrente adquiriu esse óleo diesel e utilizou na sua atividade, né? E considerando que esse óleo diesel está sujeito ao ICMS-ST, e ela não realizou o fato gerador presumido, porque, na verdade, ela interrompeu essa cadeia e utilizou integralmente esse óleo diesel, então ela teria direito a esse creditamento e não estaria obrigada a fazer o estorno. Então, realizando esse creditamento, não haveria que se falar na glosa e, portanto, pede-se o cancelamento também desse item 1.3. Agora, falando do item 1.4, que foi acertadamente cancelado pela decisão de primeira instância, o recurso de ofício traz que, na verdade, seriam máquinas e equipamentos apenas auxiliares, que, portanto, não estariam diretamente relacionados à atividade da recorrente, mas demonstrou-se também encontrar razões, e aqui eu trago resumidamente para o que foi exposto, demonstrou-se que, primeiro, a decisão normativa CAT número 1 de 2001, ela autoriza o creditamento, né, e o aproveitamento do crédito com relação ao óleo diesel para toda e qualquer máquina utilizada na atividade. E ainda que assim não fosse, a gente também demonstrou nos autos que essas máquinas e equipamentos tidos pela fiscalização como supostamente auxiliares, eles são, de fato, muito importantes para toda a etapa, principalmente a etapa agrícola de produção da recorrente.
Então, a decisão de primeira instância foi, de fato, acertada ao reconhecer que essas máquinas são utilizadas na atividade da recorrente, então, por conta disso, a empresa tinha direito a se aproveitar desse crédito do óleo diesel utilizado nessas máquinas e veículos, como, por exemplo, retroescavadeiras, pás carregadeiras, que são máquinas que são utilizadas principalmente na fase agrícola, para abrir estradas, ou então para conter incêndios na lavoura, que são máquinas que claramente, para quem conhece a atividade agroindustrial e sabe como funcionam as etapas da atividade, sabe que elas são, de fato, máquinas importantes e não há que se falar que seriam alheias à atividade da recorrente. E, por fim, pediu-se o reconhecimento da indevida atualização da base de cálculo da multa aplicada e também a redução dos juros, que agora, com a revisão da súmula 10, pede-se que seja reconhecida a sua limitação à taxa Selic. É isso, muito obrigada. Cumprimento a doutora Isabela pela sustentação oral, muito bem concisa e objetiva, apesar de nós temos aqui 4 acusações fiscais e várias particularidades, mas ela conseguiu aqui expor muito bem aí as suas alegações. Eu vou, então, iniciar o meu voto. O voto é um pouco longo, então eu vou tentar sintetizar dentro do possível para não cansá-los, mas inicio, então, pelo recurso de ofício, item 4. A decisão de primeira instância cancelou o item 4 do AIN sob o fundamento de que a prova técnica trazida pelo sujeito passivo comprovou, sem refutação do fisco, que a mercadoria se destinou às atividades essenciais da empresa, concluindo pela legitimidade do crédito. Foi interposto o recurso de ofício. Em suas razões, a representação fiscal se reporta a manifestação fiscal em diligência, as folhas 840 a 845, ou seja, que não foram glosados os créditos das atividades fim, como, por exemplo, o preparo do solo, mas sim outras atividades meio da empresa, como óleo diesel, utilizados em veículos para manutenção de estradas e o combate a incêndio, e o combustível para prestadores de serviço. O contribuinte, em síntese, assevera, em contrarrazões, o acerto da decisão recorrida. De fato, consta dos autos que, em relação às atividades do preparo do solo, manutenção de soqueira, colheita, transporte, o crédito realizado pelo contribuinte foi aceito pela fiscalização, conforme consta depois das 806. Mas em relação ao óleo diesel, destinado para manutenção de vias de acesso, combate a incêndio, dentre outros, a fiscalização considerou como atividades meio, justificando a glosa do crédito do imposto. O mesmo produto, óleo diesel, em outra situação, segundo a fiscalização, não foi utilizado pelo contribuinte, mas direcionado a terceiros fornecedores de cana, cujos veículos são pertencentes a terceiros, utilizando o seu próprio combustível, de modo que tais atividades estão dissociadas do seu processo produtivo, razão pela qual o crédito deveria ter sido estornado. Neste sentido, destaco o excerto da manifestação fiscal depois das 806. E aqui eu abro aspas. Quanto ao item B, glosamos os créditos, uma vez que as quantidades destinadas estão correlacionadas com atividades meio da empresa, como, por exemplo, manutenção de via de acesso, combate a incêndios e etc. Quanto ao item C, o estorno do crédito se tornara nítido, pois o insumo direcionado a fornecedores de cana, veículos pertencentes a terceiros, ou seja, insumo fora utilizado por este e não pelo contribuinte. Veja que esta atividade está dissociada da colheita e transporte efetuados por terceiros que utilizaram combustível próprio. Fecho aspas. Entretanto, entendo que a decisão de primeiro grau deve ser mantida, mas por outros fundamentos, dado que, consoante as provas dos autos, o óleo diesel em questão foi utilizado para atividades inerentes ao objeto social da empresa autuada. Há de se diferenciar a destinação do óleo diesel das atividades do item B e do item C da manifestação fiscal acima. Pois bem, no que tange à utilização do combustível para a manutenção de vias de acesso, combate a incêndio, por exemplo, item B, a própria autoridade fiscal reconhece que são atividades meio, isto é, inerentes às atividades do contribuinte, pois, ainda que indiretamente, tais providências necessitam ser realizadas, caso contrário, a atividade industrial fica comprometida. Sem estradas adequadas, a logística para o transporte da cana do campo, lavoura, até a indústria fica comprometida. Se não forem tomadas medidas de combate a incêndio, as plantações poderão ser danificadas,
de forma irreversível em caso de acidente, ou mesmo em caso de incêndio criminoso, sem contar a necessidade de a empresa atender às normas administrativas pertinentes. Não obstante, da leitura do laudo técnico de folhas 751 a 782, resta evidente a necessidade da utilização do combustível em veículos para realizarem as referidas providências que estão jungidas às atividades do contribuinte. A partir de folha 764, o laudo técnico descreve a miúde e com ilustrações todo o processo de produção, tais como o preparo do solo, plantio, colheita, os tratos culturais e toda a cadeia da indústria. Também é objeto do laudo a descrição sobre a necessidade da manutenção de frente da colheita, que igualmente é imprescindível. Conferir folhas 776 a 778. E aqui eu transcrevo esse trecho do laudo. Inegável que tais atividades são inerentes e imprescindíveis para o contribuinte, de modo que o óleo diesel utilizado é insumo, a teor da decisão normativa CAT 1 de 2000, permitindo o crédito de imposto. Na espécie, subsidiariamente, ainda que se diga que o óleo diesel não foi diretamente utilizado ou consumido no processo produtivo, o fato é que a própria autoridade lançadora reconhece que se trata de atividade meio, como dito a iuris. Sendo assim, não tem aplicação o artigo 33.1 da Lei Complementar 87/96. A vedação ao crédito não é em relação a qualquer uso e consumo da mercadoria, devendo levar em conta sua efetiva destinação. Vale dizer, identificar em cada caso se a destinação refere-se à atividade econômica do contribuinte, sendo este o ponto fundamental para se concluir pela incidência ou não do artigo 31.1 da Lei Complementar 87. No caso dos autos, incide o artigo 20 da Lei Complementar 87, porque são atividades meio, mas igualmente necessárias dentro do processo produtivo da recorrente, conforme prova dos autos. Sobre o tema, me reporta os fundamentos adiante articulados atinentes aos itens 1 e 2 do AIN deste voto. Agora passo a enfrentar a questão do óleo diesel utilizado pelos subcontratados ou pelos veículos locados, conforme tem C da manifestação fiscal em textilha. Segundo a fiscalização, o óleo diesel foi utilizado por terceiros, fornecedores de cana, e não pelo contribuinte. Logo, sendo atividade dissociada daquela explorada pelo contribuinte, o estorno do crédito era de rigor. Fato em controvérsia é que o óleo diesel adquirido pelo contribuinte for utilizado no próprio estabelecimento, consoante consta da descrição do item 4 do AIN, e aqui eu tenho a aplicação do artigo 20 da Lei 13.457. A fiscalização aponta que o referido combustível foi utilizado por terceiros e que, por isso, não diz respeito às atividades da recorrente, sendo este o fundamento para a infração perpetrada. No entanto, consta dos autos que esses terceiros, na verdade, são subcontratados ou locação de veículos, que foram utilizados no processo produtivo pela recorrente, conforme folhas 756. E aqui eu transcrevo esse trecho do laudo, que eu não vou ler, para não cansá-los. A legislação tributária do ICMS Bandeirante não veda a locação de veículos na utilização do processo produtivo do contribuinte. De outra parte, o Instituto da Locação de Coisas é modalidade contratual lícita prevista nos artigos 565 até 578 do Código Civil. E aqui eu transcrevo o artigo 565, que conceitua ou define a locação de coisas. Veja-se que a operação, manutenção e o abastecimento do bem locado são compatíveis com as obrigações do locatário, conforme artigo 569 do Código Civil, que aqui eu também transcrevo. No outro giro, é considerada locação ou cessão de mão de obra quando uma empresa se coloca à disposição do contratante em outras dependências ou nas dependências de terceiros de trabalhadores que executem serviços contínuos relacionados ou não com a atividade fim da empresa. Isso independe da natureza e da forma de contratação, inclusive através de trabalho temporário na forma da Lei 6.019 de 1974. Os artigos 2º e 4º da norma em textilha assim prescrevem, aqui eu transcrevo. E ainda, os serviços de operações de máquinas e veículos estão contemplados pelo Decreto 3.048 de 99, Regulamento da Previdência Social. Não obstante, a contabilidade do contribuinte registrou o óleo diesel como custo, interferindo naturalmente no preço final do seu produto. Sobre esse aspecto, destaca a seguinte passagem do lado técnico de folha 757, que aqui eu também transcrevo. Mais adiante, o trabalho técnico de folhas 758 a 762, consubstanciado em registros contábeis, demonstrou à sociedade que o óleo diesel utilizado pelo contribuinte e pelos terceiros contratados compõe o custo de seus produtos,
conforme o tipo de maquinário utilizado no processo produtivo. Restou demonstrado, de acordo com as provas dos autos, que o óleo diesel foi utilizado em suas atividades, cujas quais são inerentes e necessárias ao processo produtivo. Caso contrário, não seria possível ou viável a industrialização de seus produtos. Também ficou comprovado que o contribuinte absorveu o óleo diesel em seu custo, sendo irrelevante o fato de o transporte ou seu consumo ter sido realizado por terceiros subcontratados ou nos veículos locados, dado que não houve prova pelo sujeito ativo da transferência da propriedade do bem em questão, circulação jurídica da mercadoria. Por esses fundamentos, desprovejo o recurso de ofício e voto pela manutenção do cancelamento do item 4 do AIM. Passo, então, ao recurso ordinário. Questões de conhecimento. Eu não conheço da questão da ilegalidade do cálculo da multa sobre os juros, sobre o crédito tributário atualizado, na verdade. Súmula 13. Com relação à decadência, também não conheço e afasto a alegação, tendo em vista a súmula 9 do TIT. E uma vez que a notificação regular ao contribuinte ocorreu no dia 12 de abril de 2021, não há que se falar, então, em decadência. Preliminar. O recorrente alega que a ausência de termos circunstanciados do trabalho fiscal ao AIM prejudica no exercício do seu direito constitucional à defesa e ao contraditório, de modo que a autoinfração deve ser anulada. A preliminar deve ser rejeitada. Termo circunstanciado do trabalho fiscal não é documento essencial para a instrução do AIM. Trata-se de documento complementar ao lançamento fiscal, quando verificada a sua necessidade pela autoridade lançadora. O artigo 34 da Lei 13.457 prescreve os requisitos que a autoinfração deve conter. E aqui eu faço algumas considerações doutrinárias e jurídicas, no sentido de que todos os requisitos, então, aqui do autoinfração estão presentes. Ressaltando, inclusive, que houve descrição adequada dos itens 1, 2, 3 e 4 do AIM, corroborada pelos documentos que instruem o auto de infração, as folhas 55 seguintes. De mais a mais, não vislumbra prejuízo ao cerceamento de defesa, e anoto que o contribuinte impugnou de forma percussiente todas as acusações fiscais, tendo a oportunidade de apresentar argumentos e provas em sua defesa. E aqui eu cito até as folhas das suas alegações, de suas provas e das provas que foram juntadas aos autos. Ademais, as notas explicativas de folhas 9, juntamente com os documentos que instruem este AIM, me parecem suficientes para apontar com clareza a motivação dos lançamentos fiscais. Sem demonstração de prejuízo, não há que se acolher a nulidade alegada a teor dos artigos 10, 10A e 10B da Lei 13.457. Rejeito e sigo no enfrentamento das questões do mérito dos itens 1, 2 e 3. No meu voto, eu vou já enfrentar, então, dentro de um mesmo tópico, os itens 1 e 2 do AIM. Recorre o contribuinte alegando que os créditos são legítimos em relação aos itens 1 e 2, pois são imprescindíveis as atividades exploradas. Aqui eu preciso só fazer depois faltou uma palavra aqui. Representação fiscal em sede de contra-razões vai no sentido da decisão de primeiro grau. Em relação ao item 1 do AIM, de acordo com o anexo 3, folhas 12, a decisão do primeiro grau, na esteira da fiscalização, apontou que os materiais elétricos, painel elétrico e eu acho que tem aqui uma série de letras aqui que eu não vou, CCMBT, um disjuntor, 220 volts, são alheios às suas atividades industriais, até porque são bens que incorporam aos imóveis que são ativos imobilizados. Cita a decisão normativa 2 de 2000 para fundamentar sua decisão. Conforme consta do laudo técnico de folhas 751 a 782 e demais elementos dos autos, folha 779, referidos bens são imprescindíveis às atividades do contribuinte, ou seja, na consecução dos produtos que industrializa, uma vez que os painéis onde estão localizados os equipamentos propiciam o processo de geração e distribuição de energia da recorrente, como, por exemplo, disjuntores e fusíveis, os quais são pontos de partida no setor de geração e distribuição de energia. É ululante que sem energia elétrica ou sem esses equipamentos, a indústria não tem condições de entrar em atividade. Forçoso concluir que tais bens
não são alheias às atividades da empresa, de modo que o crédito é legítimo, forte no artigo 20 da Lei Complementar 87/96, combinado com o artigo 38 da Lei 6374/89 e artigo 61 do RICMS, e pelos fundamentos adiante invocados. No que se refere ao item 2 do AIM, o crédito indevido do ICMS decorre da entrada de material de uso e consumo, ou seja, aquisição de partes e peças em separado do maquinário principal em substituição às originais. Portanto, a decisão de primeiro grau rejeitou os argumentos do contribuinte, tendo em vista as decisões normativas CAT 1 e 2 de 2000, assim como respostas às consultas do Cefaz sobre a questão. Assim sendo, consta dos autos que tais bens são chaminés das caldeiras, vale dizer, chaminés tais, aqui eu descrevo os dois equipamentos, né, que tem a ver com as chaminés das caldeiras. A geração de vapor é composta por uma ou mais caldeiras, as quais recebem o bagaço da cana como combustível, vindo diretamente do setor de extração do caldo de cana. Ao ser queimado, o bagaço produz vapor em determinada pressão e este vapor é responsável por acionar todas as turbinas do processo industrial da impugnante. Eu me reporto aqui às folhas 691, as explicações de folhas 691. As chaminés em questão compõem as caldeiras, sendo que tais equipamentos são imprescindíveis para o processo produtivo de geração e distribuição de vapor. Logo, não há que se negar a inerência às atividades da recorrente. Veja-se a propósito o laudo técnico, folha 751 a 782, e o desenho explicativo de folha 779. Assim é que, no seu processo industrial, a despeito de serem materiais secundários ou intermediários, ou de reposição, mesmo aqueles que incorporem o ativo mobilizado, ou ainda de uso e consumo, estou convencido que são bens necessários dentro do processo industrial. Ou seja, sem esses produtos, de alguma maneira, não há como o contribuinte industrializar consoante a lei probatória. Neste diapasão, penso que razão assiste à recorrente. E aqui eu faço uma série de explanações jurídicas, legais e doutrinárias, que já é de conhecimento da Câmara, no sentido de que não é todo material de uso e consumo que tem a vedação dentro de uma interpretação sistemática infraconstitucional, não é todo material de uso e consumo que tem a vedação ao crédito, né? Vai depender realmente da destinação desse produto, e somente aqueles que realmente estão alheios às atividades da recorrente, como no caso materiais da parte administrativa, por exemplo, que estariam sujeitas à vedação do artigo 31 da Lei Complementar 87. É uma questão aqui, já que eu tenho proferido nos meus votos, esse entendimento, né, reiteradamente, então não vou ler toda essa fundamentação. Faço referência a algumas decisões do STJ na linha desse entendimento que eu adoto, e entendendo, então, que houve prova de que tais equipamentos, eles são necessários e imprescindíveis às atividades da empresa, eu estou, então, dando provimento, né? Faço aqui também referência a alguns precedentes desta Câmara, né, nesse sentido, e, em razão desses fundamentos de fato e direito, cancelo os itens 1 e 2 do AIM. Passo, então, ao item 3 do AIM. A acusação fiscal do item 3 do AIM é de crédito indevido extemporâneo de ressarcimento de ICMS-ST lançados em conta gráfica, GIA, sem amparo na legislação do ICMS, com infração aos artigos 87 e 272 do RICMS. A decisão utilizada manteve o lançamento fiscal, ratificando o entendimento da fiscalização. Vale dizer, porque na espécie tem aplicação apenas ao ressarcimento previsto no artigo 272 do RICMS, e não do artigo 269.2, dado que o fato gerador se realizou com a aquisição da mercadoria pela autuada na condição de consumidor final. A recorrente, em seu apelo, insiste na legitimidade do crédito do ICMS-ST, invocando o princípio da não-cumulatividade e as previsões contidas nos artigos 150, parágrafo 7º, artigo 10 da Lei 87, artigo 66B da Lei 6374/89 e artigo 269 do RICMS, quando não ocorre o fato gerador presumido.
sem razão a recorrente. É inaplicável a regra do artigo 269 do RICMES, tendo em vista a ocorrência do fato gerador presumido, mediante a aquisição de mercadoria pelo contribuinte em hora recorrente, na condição de consumidor final. Não sendo o caso de perda, extravio, quebra, furto ou perecimento de mercadoria, mas de óleo diesel adquirido para seu próprio consumo no processo produtivo, admite-se o creditamento do artigo 272 do RICMES e não do artigo 269, inciso 2, do mesmo regulamento. Em verdade, ao contrário do aduzido, não houve quebra da cadeia de substituição tributária pela ocorrência do fato gerador presumido, e que, por isso, o ressarcimento do ICMS-ST e o crédito do ICMS relativo às operações próprias não seriam auto-excludentes. Efetivamente, o fato gerador presumido se efetivou, pois se refere à operação de venda de óleo diesel pela distribuidora a consumidor final, autuado. É justamente por isso que incide a regra 272 do RICMES, permitindo o aproveitamento do crédito em aquisição de contribuinte substituído de mercadoria utilizada como consumo agroindustrial, uma vez que não houve destaque do imposto no documento fiscal de aquisição. Nesse sentido, transcrevo os esclarecimentos da manifestação fiscal de folhas 807 a 809, que adoto como razões de decidir, e aqui eu transcrevo esse trecho da manifestação fiscal. De start, o artigo 272 de Testilha prevê o direito do sujeito passivo creditar-se do montante do imposto calculado pela aplicação da alíquota interna, neste caso 12%, sobre a base de cálculo que seria atribuída à operação própria do remetente, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Também não se trata de lançamento fiscal por ter se aproveitado de óleo diesel utilizado no consumo das atividades industriais. Em outras palavras, não está sendo exigido o imposto de operações próprias registradas nos livros fiscais de entradas, mas sim em razão do crédito indevido de ICMS pela diferença entre o imposto retido por substituição tributária e aquele calculado de acordo com o artigo 272 do RICMES. Nesse sentido, foi entendimento desta segunda Câmara, no julgamento do AIN 4.131.807, de minha relatoria, com a seguinte emenda, e aqui eu transcrevo a emenda. Preservado o princípio da legalidade estrita que rege o direito tributário, é de se desprover o apelo do particular, mantendo-se o item 3 do AIN. Em seguida, eu, tendo em vista a manutenção do item 3 do AIN, eu aplico aqui a nova súmula do TIT, né? De modo que o dispositivo final ficou o seguinte: ante o exposto, conheço do recurso de ofício, a ele nego provimento, mantendo-se o cancelamento do item 4 do AIN por fundamento diverso. Em relação ao recurso ordinário, conheço em parte, na parte conhecida do parcial provimento, para cancelar os itens 1 e 2 e manter o item 3, bem como afastar os juros, conforme a súmula 10 do TIT, nos termos fundamentados. Este é o meu voto. Passo, então, a palavra aos meus pares para debates. Senhor presidente, eu fiz uma pequena manifestação aqui, eu gostaria de deixar registrado. Aí eu registro, eu leio e a gente discute um pouco em cima. Tá bom? Pode ser? Aí o doutor precisa autorizar a manifestação, né? Tá com o microfone fechado, doutor Erivaldo? Não. Desculpe. Caiu meu EPAT aqui, então eu estava voltando. Já concedida. Já concedi eu vou aqui a. fazer lá. Só vou fazer uma pequena correção aqui no meu voto, mas muito.
Eu já registrei, senhor presidente, assim que, doutora... Deixa eu só registrar aqui. Já. Isso, faz seus ajustes aí, a gente lê e passa... Não, eu já estou registrando aqui, é um pequeno... Pronto. Pois não, Pedro, com a palavra. Eu trago aqui na minha manifestação, basicamente, o que a gente trouxe em recurso de ofício e recurso ordinário, e que também foi reproduzido aí pelo doutor no seu voto. Aí é uma questão de tese, e eu vou dizer aqui por que a gente entende que isso realmente não dá direito a crédito. Então, com todo respeito ao voto do ilustre juiz relator, entendemos que nosso parecer em recurso de ofício e nossas contrarrazões em recurso ordinário bem analisaram os 4 itens do auto exordial. Quanto aos itens 1 e 2, a glosa dos créditos foi justificada pela aquisição de bens alheios à atividade do estabelecimento, item 1, e por aquisição de material de consumo quando da compra de partes e peças para manutenção de máquinas ou equipamentos. Os bens denominados painéis eletrônicos, disjuntores e CCM, cabine de comando, são, em verdade, peças e componentes do sistema elétrico da empresa, ou seja, são instalações elétricas acopladas à estrutura do imóvel, portanto, pertencente à atividade meio e, por conseguinte, considerados bens alheios à atividade fim ou principal da empresa, isso está claro nas folhas 12 e anexo 3. Quanto às chaminés, são partes e peças de uma estrutura maior que foram cambiadas em virtude de manutenção, portanto, considerados como material de uso e consumo, haja visto as condições mencionadas nas folhas 12 e anexo 3, uma vez que são partes e peças adquiridas separadamente e em substituição a existente, conforme classifica as decisões normativas 1 e 2 de 2000 e a decisão normativa número 1 de 2001. Portanto, segundo o artigo 665 do Regulamento do CMS, Decreto 45.490 de 2000, material de uso e consumo é assim entendida a mercadoria que não for utilizada na comercialização ou a que não for empregada para integração no produto ou para consumo no respectivo processo de industrialização ou produção rural. É bem esse parágrafo que a gente quer ressaltar com relação ao direito ao crédito, ou seja, precisa gerar a energia elétrica para o processo produtivo? Sim, precisa, é inegável. Precisa da chaminé para sair a fumaça para que o processo produtivo chegue ao seu bem fazer? Sim, precisa, mas aí tudo é necessário ao processo produtivo, tudo daria direito ao crédito. Então, é aquela velha discussão do ICMS com relação ao crédito físico e o crédito financeiro, ou seja, uma vez adquirido pela empresa, é claro que precisa para o processo produtivo, porque ela, afinal de contas, foi adquirido. Então, o critério balizador para a gente é exatamente esse, ou seja, mercadoria que não for utilizada na comercialização ou que não for empregada para integração do produto ou para consumo no respectivo processo de industrialização, e aí vem aquela questão de imediato integralmente, se não for nesse sentido, é um material de uso e consumo, é um material intermediário, é um material que não dá direito ao crédito. Então, já quanto ao item 4, o autor do feito bem explicou a razão da autuação em sua manifestação, quando diz o seguinte: o autuado fora notificado através do documento tal a identificar as quantidades de óleo diesel aplicados nas atividades da empresa, conforme quadro sintetizado às folhas 11 e resposta à notificação. Então, o item A, que é atividade de fim, preparo do solo, manutenção de soqueira, colheita e transporte, não houve a glosa do crédito. E sim, houve a glosa do crédito com relação aos itens B e C. Quais são? Item B, atividade meio, novamente, manutenção de vias de acesso e outras saídas identificadas. E o item C, fornecimento de combustível a terceiros. Então, desta forma, o fisco concordara com o creditamento descrito no item A, vez que as atividades estão ligadas à atividade fim ou principal da empresa. Quanto ao item B, glosamos os créditos, uma vez que as quantidades destinadas estão relacionadas com atividades meio, como, por exemplo, manutenção de via de acesso, combate a incêndio. E, novamente, combater o incêndio para que a colheita possa ser feita, claro que é algo necessário para a bem consecução das atividades da empresa, mas não é a atividade fim. Não é atividade, o objetivo dela não é combater incêndio, a atividade fim da empresa não é produzir energia elétrica, e assim por diante. Por isso que a gente glosa o crédito. E quanto ao item C, o estorno de crédito se tornara nítido, pois o insumo direcionado a fornecedores de cana e veículos pertencentes a terceiros, ou seja, o insumo for utilizado por este e não pelo contribuinte. Veja que essa atividade está dissociada da colheita e transporte efetuado por terceiros que utilizaram combustível próprio.
Então, no caso de combustível fornecido para terceiros, é nítido que este combustível, para ser oferecido a terceiros, para ser utilizado por terceiros, foi negociado pela empresa para que a empresa comprasse e desse ao terceiro. Então, é claro que aí o direito ao crédito fica prejudicado, porque quem utilizou, quem comprou efetivamente foi a empresa, mas não foi utilizada por ela. Então, aí não dá mais direito ao crédito. Então, diante do exposto, somos pelo provimento do recurso de ofício e provimento parcial do recurso ordinário apenas para limitar a taxa de juros à Selic, de acordo com o novo enunciado da súmula 10 do Tribunal. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. Obrigado. Cumprimento Pedro Abraão pela apresentação aí da sua manifestação. É a questão, justamente a questão jurídica que divergimos, né? Que a gente tem, quando surge a questão, a gente, né? Mas muito bem exposto aí pela representação fiscal. O doutor Flávio pediu aqui preferência, né, doutor Flávio? Bom dia, senhor presidente. Na verdade, eu realizei um pedido de vistas. Eu parabenizo também a Isabela pela sustentação oral, doutor Pedro pela representação fiscal. Cumprimento também o doutor Henrique, e agradeço por fazer parte da sessão no dia de hoje. Esse auto de infração, ele tem 4 itens aí, 3 desses itens estão naquela zona cinzenta ali, que não existe uma distinção muito clara entre se daria ou não direito ao crédito, e eu gostaria de aproveitar a oportunidade para refletir um pouco sobre esses itens aí, para melhor analisar com calma. Se for possível, eu gostaria de tirar em vistas o processo e me comprometo a retornar em breve com ele para conclusão do julgamento. Doutor Flávio, já concedi as vistas aqui, viu? Tá joia. Já está concedida, eu acho que é um caso que justifica, tem muitas particularidades, esse é um assunto bem que demanda realmente uma reflexão maior, né? Então, doutora Isabela, o processo vai sair em vista para o doutor Flávio Arantes. Tá ótimo, obrigada, excelência. Então, muito bem, obrigado pela presença e passamos então ao próximo processo da pauta. Petrobras, distribuidora de petróleo. O AIN é o 436.329. O relator do processo é o Dr. Douglas Kuchoyama e nós aqui não temos aqui inscrição para sustentação oral, então eu passo a palavra diretamente ao ilustre relator para que apresente seu voto. Dr. Douglas, com a palavra. Bom dia a todos de novo. Então, nesse caso aqui, o recurso ordinário interposto pelo contribuinte da decisão que julgou procedente a auto-infração lavrado contra a empresa, que teve imputado as seguintes infrações: infrações relativas aos documentos fiscais e impressos fiscais. Emitiu nos meses de dezembro de 2018 e janeiro de 2019, conforme detalhado no demonstrativo 1, documentos fiscais no valor ali indicado, consignando declaração falsa contra o estabelecimento de destino da mercadoria. Trata-se de notas fiscais eletrônicas emitidas pela Petrobol, distribuidora de petróleo, para o contribuinte Marcelo Soares de Mello Eireli, que teve sua inscrição estadual declarada nula a partir de 4/10/2018, uma vez constatada a simulação de existência do estabelecimento ou da empresa em decisão emanada no bojo do expediente ali indicado. O contribuinte apresentou sua defesa, o agente fiscal apresentou sua manifestação fiscal, manifestando sobre a regularidade do procedimento fiscal, sobreveio decisão de primeira instância, mantendo-se AIN tal como lavrado. Houve a interposição do recurso ordinário, em que a hora recorrente praticamente repetiu os argumentos apresentados em sede de defesa de forma resumida.
Então, eu passo aqui a leitura dos pontos. Preliminarmente, anulação por ausência da descrição precisa do fato gerador de obrigação tributária, violando a portaria CAT 115 de 2014, no mérito que as mercadorias foram transportadas sob a responsabilidade e custo do destinatário, FOB, não tendo impugnante qualquer gerência para apurar e comprovar se foram entregues no real estabelecimento da empresa. Marcelo Soares de Mello Eireli. Inclusive, os pagamentos foram realizados em dinheiro e escriturados no EFD, ICMS e IPI, no período autuado. Na época das operações, o contribuinte Marcelo Soares de Mello Eireli se encontrava com a inscrição estadual ativa, inexistindo motivo que impedisse a realização de negócio com a recorrente. A nulidade da inscrição estadual somente produz efeitos após a publicação, conforme o RESP 148444 e a jurisprudência do TIT, sendo data muito posterior à ocorrência das operações analisadas, multas confiscatórias, juros ilegais, incidência de juros sobre a multa de ofício. A representação fiscal apresentou seu parecer em recurso ordinário, pugnando pela manutenção da decisão proferida em primeira instância com manutenção do AIM. Aí passo ao voto. Questões que não comportam conhecimento, caráter confiscatório das multas, incidência dos juros sobre a multa de ofício e a incidência dos juros. Então, não há que se falar em ilegalidade da multa, pois foi aplicada em conformidade com a legislação de regência. Também não há que se falar em confiscatoriedade da multa e prestígio ao artigo 28 da Lei 13.457. Sustento o contribuinte que a multa teria sido aplicada incorretamente, uma vez que foi calculado sobre o valor atualizado do crédito e que não haveria previsão legal para tanto. Entretanto, tal alegação não merece prosperar. Então, será indeferido o processamento de recurso que contraria isso no modo do tribunal. Nesse sentido, eu aplico a súmula 13 de 2018, é legítima atualização do valor básico da multa, nos termos do parágrafo 9º do artigo 85 da Lei 6374. Portanto, deixo de conhecer do recurso quanto a este ponto. A recorrente alega ser de rigor a adequação dos juros moratórios às disposições versadas com a atualização disposta no artigo 96 da Lei 6374, com redação da Lei Estadual 16.497 de 2017, artigo 565, parágrafo 1º, item 1 do RICMES. Merece destaque que o período autuado refere-se a dezembro de 2018 a janeiro de 2019, de modo que os juros estão em conformidade com a legislação que o recorrente pretende ver aplicado nesse sentido, e nesse sentido não merece conhecimento do recurso quanto a este ponto. Aí passa a questão da anulação por falta de ausência de descrição precisa do fato gerador da obrigação, violação ao artigo, a portaria CAT 115 de 2014, verifica-se nos autos que não prospera a alegação da recorrente. Eu trago a colação trecho da decisão recorrida que tratou deste ponto, com a qual concordo e utilizo como fundamento a razão de decidir. Eu vou deixar de ler aqui esse ponto, acho que está tranquilo. Através dos documentos que instruíram a acusação fiscal e do relatório fiscal, quanto ao mérito de apuração de idoneidade, contribuintes trouxe. O contribuinte. Na verdade, aqui teria que mudar, mas acho que dá para entender. O contribuinte trouxe elementos que me convenceram de que a empresa autuada não cumpriu os requisitos da jurisprudência para ter reconhecido a boa-fé. Na verdade, teria que ajustar aqui. Suposto que o autuado em firmar a acusação fiscal através da produção de provas robustas, da existência regular das posses da empresa, emitente. Aqui eu também precisaria ajustar aqui, que eu coloquei questão da emitente, na verdade é receptora. Exposto comprovado, através dos documentos que apresentados pelo recorrente, instruíram a acusação e pelo relatório de apuração que aproveito como fundamento e razão de decidir, a inabilidade da suposta receptora das mercadorias ser declarada como idônea, pois foi constatada a simulação de existência do estabelecimento ou da empresa. O autuado tem por obrigação legal cumprir os termos do artigo 22A da Lei 6374. Em outros termos, a alegada boa-fé deve preencher requisitos e depende de prova, que não ocorreu no caso em questão.
Nesse sentido, pedimos para transcrever texto das contra-razões ao recurso ordinário, que fala sobre a questão da responsabilidade objetiva. Nesse sentido, o entendimento da STJ, firmado no julgamento do recurso especial 148444, em relação à possibilidade do uso de crédito decorrente das operações de compra de mercadorias, cujos notas fiscais foram declarados posteriormente idôneos pelo FIS, de acordo com este entendimento, que foi editada a súmula 509. Sendo assim, nos termos da jurisprudência, aí teria que comprovar lá os requisitos. Então, com relação ao mérito do recurso propriamente dito, temos que a contribuinte não juntou os documentos comprobatórios elencados acima. Ou seja, a falta de elementos elencados não traz incerteza, mas dúvidas da boa-fé. Sendo assim, não logrou a recorrente comprovar a boa-fé alegada. Apenas para constar, não há nos autos sequer um único se integra que atestasse que a recorrente checou a regularidade da pessoa jurídica que alega ter vendido as mercadorias objeto do presente auto. Também não há tratativas, o que não me permite afirmar que as operações ocorreram da forma como alega a recorrente. Com relação ao transporte, alega que foi feito pela cláusula FOB, ou seja, o transporte teria ocorrido por conta do destinatário, que por si só não comprava a boa-fé alegada. Por outro lado, não há conhecimento de transporte que comprovasse a veracidade da compra e venda efetuada. No caso dos autos, constatou-se que, no montante das entradas oriundas da empresa Petrobras, 95% foram transportados pela empresa Franca e Franca Transportes, considerada como não localizada pelo fiscal desde 4/7 de 2019. Assim, a cláusula FOB não se presta a excluir o dever da empresa autuada de emitir notas fiscais com informações verídicas e de remeter e entregar as mercadorias ao adquirente consignado nesses documentos fiscais. Comumente inserida nos contratos mercantis de compra e venda, a cláusula FOB serve para definir os direitos e as obrigações entre as partes, no sentido de harmonizar as transações comerciais. No caso, basicamente, a cláusula FOB é utilizada para estabelecer o encargo do vendedor e entregar a mercadoria pronta para ser transferida ao meio de transporte então eleito para transportá-la, pelo preço estabelecido, ficando as despesas de frete seguro por conta do comprador. Merece destacar que o fato que as declarações de idoneidade normalmente ocorrem após a ocorrência das operações, mas na época em que essas ocorreram, era possível que a empresa, hora recorrente, checar que estava lidando com uma empresa idônea ou não, o que não ocorreu no caso. Também peço vênia para transcrever o texto da decisão ocorrida, com a qual concordo e me utilizo como fundamento de razão de decidir. Aí eu também não prospero as alegações da recorrente. Aí, então, estou conhecendo em parte do recurso ordinário, na parte conhecida para negar-lhe o provimento. Eu preciso fazer um ajuste aqui, 2 ajustes aqui, presidente. Tirar essa questão dos juros ilegais, mas eu estou conhecendo em parte e negando o provimento. Obrigado, doutor Douglas, pelo voto proferido, muito bem articulado. Eu vou abrir, então, para a edição, é isso? Sim, por favor, presidente. Doutor Douglas, você vai, essa parte dos juros ilegais o doutor vai retirar? Acabei deixando aqui, esqueci. Eu ia falar isso, porque o último parágrafo ali, sendo assim, deve ser dado provimento, quanto a esse ponto ficaria meio estranho, mas então, tirando isso aí, fica perfeito. Sim. Muito bem, o processo está em debate. Senhor presidente, apenas para cumprimentar aí o doutor Douglas pelo voto e vou acompanhá-lo pelas conclusões aí, pelo não provimento do recurso. Doutor Henrique? Bom dia. Eu também vou acompanhar o doutor Douglas, tá? Obrigado. Eu também estou acompanhando o relator.
Pronto, presidente. Eu retirei aquela parte e dei uma corrigida só nos pontos que eu achei que tinha alguns equívocos aí. Muito bem, acho que a correção, então, já foi feita. Eu estou, então, diante da intervenção de todos, eu estou encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. O recurso ordinário conhecido em parte, na parte conhecida não provido, à unanimidade. Julgamento encerrado. Com o encerramento deste processo, encerramos, então, a sessão de hoje da segunda Câmara do Tribunal de Impostos e Taxas. Declaro encerrada a sessão de hoje. Estou encerrando a sessão no EPAT. Aqui eu não compero um minutinho só. Faltou eu encerrar aqui este julgamento que... Encerrar o julgamento do seu processo. Que era... que eu concedi vista e... E não encerrou. Exatamente. Pronto, agora foi. Eu concedi vista e não encerrei o julgamento. Bom, agora, então... Muito bem, sessão de julgamento encerrada. Eu peço, então, que o Oswaldo encerre a gravação. Agradeço a todos pela presença, pela dedicação aí ao julgamento de hoje. A presença também do Dr. Henrique Leite. Eu que agradeço a presença de todos também. Obrigado. Espero que esteja conosco em breve. Com certeza.